Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo detalhado de hoje. É uma alegria imensa, de verdade, receber cada pessoa que nos acompanha para mais uma análise profunda das Escrituras. Com certeza, é sempre um prazer enorme estar aqui com todo mundo, estudando a palavra. Nossa missão hoje, gente, é mergulhar de cabeça nas fontes da nossa lição da Escola Sabatina, deste sábado, dia 23 de maio. E eu confesso que nós temos em mãos um material riquíssimo e, para ser bem sincera com quem nos ouve, bastante confrontador também. Muito confrontador. É daquele tipo de estudo que não deixa a gente sair do mesmo jeito que entrou, sabe? Exato. E o foco dos nossos estudos, ele gira basicamente em torno de 3 pilares fundamentais hoje. A verdadeira natureza do pecado, o propósito real da lei divina e, claro, o poder transformador do evangelho. O tripé da nossa salvação, né? Pois é. E o nosso objetivo com essa classe não é simplesmente, repassar teoria teológica pesada para nossa turma. Nada disso. A gente quer extrair da lição aquelas pepitas de sabedoria prática. Isso. Aquele conhecimento que muda a segunda-feira de manhã de quem está ouvindo, né? Perfeito. Queremos entender como o pecado opera de uma maneira, extremamente sutil na nossa realidade diária e como a graça de Deus se apresenta como a única, absolutamente a única solução viável para tudo isso. Nossa, e como a gente precisa dessa solução. Bom, vamos desvendar isso. Sabe, geralmente, quando a gente pensa em um diagnóstico médico grave, existe uma expectativa de precisão, quase cirúrgica. Como assim? Pensa só. Uma pessoa sofre uma queda, vai ao hospital, faz um raio-x e a imagem logo mostra aquela linha branca irregular no osso. O médico aponta para a tela e diz, olha, aí está o problema. Quebrado ou não quebrado. É bem visual. É limpo, é objetivo e, no fundo, traz um certo conforto, Porque a natureza humana adora quando as coisas são visíveis, quando elas podem ser categorizadas em caixinhas bem definidas. É a famosa clareza binária. Nós amamos isso. Mas a grande questão, e isso a nossa fonte de estudo aborda muito bem, é que quando damos um passo em direção ao mundo da nossa natureza espiritual, de repente, essa máquina de raio-x parece pifar completamente. Sim, pifa total. Nós entramos num cenário onde o diagnóstico é muito, mas muito mais silencioso e profundo do que a gente gostaria de admitir. Exato, e é por isso que, se formos olhar para o diagnóstico que as nossas fontes de hoje trazem, o problema real do pecado não se parece em nada com o osso quebrado. Não é só um erro moral, sabe? Ou, uma falha ocasional de conduta da pessoa. Não é um simples tropeço no meio do caminho. De jeito nenhum. Os textos base definem o pecado como uma ruptura espiritual profunda. Tem uma citação na nossa fonte que diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Forte isso, né? Separação. Muito. Então não é apenas quebrar uma regra de trânsito divino, é romper uma relação íntima. E o que me vem à mente refletindo sobre isso é que esse diagnóstico espiritual, ele se parece muito mais com um vazamento de gás carbônico dentro de uma casa que está com todas as portas e janelas fechadas. Nossa, excelente analogia. É invisível, é inodoro e é absolutamente silencioso. Quem está na casa não vê a fumaça subindo. O que é fascinante aqui é a mecânica dessa analogia com a forma exata como a consciência humana reage ao pecado. O monóxido de carbono, no começo, ele não causa dor. Não, dor nenhuma. Ele causa apenas uma leve sonolência, um torpor, um cansaço que parece natural. E isso descreve perfeitamente o que a lição de hoje chama de perda de sensibilidade espiritual. A pessoa vai dormindo devagar, Exato. O grande perigo e acho que uma das maiores tragédias apontadas no nosso estudo da Escola Sabatina é esse processo de se acostumar com o perigo. A humanidade, se a gente olhar coletivamente, normalizou o mal de uma forma assustadora. Mas espera aí, vamos pausar um pouquinho e analisar isso com mais cuidado com o nosso pessoal. Se o estrago que o mal causa é tão óbvio, sabe, lares destruídos por toda parte, falta de paz generalizada, uma sociedade que está nitidamente doente. O mundo caindo aos pedaços. Pois é.
Como é que o ser humano, que é dotado de razão, continua caindo sempre na mesma ilusão e respirando esse gás sem perceber? Assim, não parece fazer o menor sentido lógico as pessoas aplaudirem a própria destruição. Como que a mente e a alma justificam um negócio desses? Aí que tá. Essa é a grande tática do inimigo. É uma estratégia cirúrgica que envolve muita dissonância cognitiva nas nossas mentes. O declínio espiritual, ele nunca, jamais é um salto de um penhasco enorme. Ele é sempre uma descida muito, mas muito gradual. É de degrau em degrau, né? De degrau em degrau. Como o texto de hoje aponta para todos nós, o pecado começa como uma concessão minúscula. A lógica perversa que opera por trás é a seguinte: o inimigo precisa minimizar a gravidade da doença. Faz sentido. Porque quem não enxerga o perigo em que está metido, simplesmente não busca o remédio da graça. A pessoa acha que está bem. Então vamos olhar para o nosso mundo hoje. O egoísmo deixa de ser visto como um problema e passa a ser vendido por aí como autopreservação natural. Ah, é o famoso pense em você em primeiro lugar, né? Isso. A mentira, ela ganha uma nova embalagem super atraente e vira tipo estratégia inteligente de negócios. O orgulho, que lá no início foi o grande princípio da queda de Lúcifer, transforma-se hoje em virtude de autoafirmação. Nossa, sim. Hoje em dia, se não tem orgulho, dizem que a pessoa não tem valor. Exatamente. E a violência, de forma muito trágica, se tornou o nosso principal entretenimento nas telas e nos cinemas. A gente assiste e acha normal. Então, essa banalização absurda que nós vemos no mundo exterior hoje, nas notícias, nas redes sociais, é, na verdade, apenas o estágio final e visível de uma consciência que já foi anestesiada muito, muito tempo atrás. Perfeito. A desordem externa é apenas o sintoma, sabe? É o termômetro de um endurecimento interno. O objetivo central de todo esse processo de anestesia é apenas um: afastar a alma completamente da presença do seu Criador. Fazendo a pessoa achar que tá tudo maravilhosamente bem, enquanto o oxigênio espiritual vai, acabando de vez. Perfeito, é exatamente isso. Mas olha, se esse tal gás carbônico espiritual é tão imperceptível assim, a verdadeira pergunta que a gente precisa fazer na nossa classe agora é: de onde, afinal, ele está vazando? Boa pergunta. Porque na vida real a gente costuma fechar as janelas de casa para não entrar a poluição que vem lá da rua, do trânsito. A gente tenta se proteger do que vem de fora. Mas a lição de hoje dá um diagnóstico chocante para nós. O vazamento vem de dentro. É um choque de realidade. O próprio Jesus ensinou isso claramente. Ele afirmou que os maus pensamentos, a inveja, o orgulho, a maldade, eles não são vírus que a gente pega no ar ou na rua. Eles procedem de dentro do ser humano. Eles saem do próprio coração. E isso desmonta completamente aquela ideia moderna de que nós somos apenas vítimas inocentes do nosso ambiente. Sim, a teoria de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Isso. Claro, é evidente que o meio nos influencia, ninguém nega isso. Mas a raiz real da contaminação está na nossa natureza, que já é caída. Nenhuma filosofia secular, por mais maravilhosa que seja, nenhuma reforma educacional ou social por si só, consegue resolver essa inclinação interna. A educação ensina muita coisa, mas não muda a natureza do coração, né? Exatamente. E as consequências dessa contaminação interna são inevitáveis no mundo espiritual. Elas criam ciclos viciosos que acompanham e marcam toda a história da humanidade. E falando em ciclos viciosos, a lição aponta diretamente para o livro bíblico de Juízes, que para mim é quase um laboratório do comportamento humano. Aquele ciclo ali é dolorosamente repetitivo, a gente chega a ficar agoniada lendo, sabe? Dá vontade de entrar no livro e avisar o pessoal, né? Sim, funciona assim para quem nos ouve lembrar. As pessoas estão bem, vivendo em paz, e aí, do nada, se afastam de Deus. Esse distanciamento inevitavelmente gera idolatria. A idolatria, que no começo parece divertida, traz um sofrimento insuportável. Sempre traz dor no final. Esse sofrimento todo leva a um clamor desesperado do povo por ajuda e, por fim, Deus, na sua paciência, que é simplesmente inexplicável, levanta um libertador para eles.
Mas o que mais me intriga nisso tudo não é o fato de Deus salvar, é o povo esquecer logo depois. Essa é a grande tragédia. Como é que uma geração inteira, que foi salva de forma miraculosa, volta alegremente para o mesmo poço alguns anos depois? O que nos leva de volta àquela questão da perda do discernimento que nós mencionamos agora há pouco com o gás carbônico. Quando as pessoas se distanciam da fonte da luz, que é Deus, a escuridão passa a parecer um lugar natural. E o livro de Juízes nos dá um exemplo muito doloroso de como isso acontece no nível individual, tá? Não apenas no coletivo da nação. A lição entra num personagem específico, né? Isso, o material foca no capítulo 14 de Juízes, na história de Sansão. O caso de Sansão é fascinante, mas é de uma tragédia tremenda. Se a gente abrisse, assim, uma espécie de currículo espiritual do Sansão na mesa, ele seria o candidato perfeito para qualquer missão. Disparado, o melhor currículo da época. Separado desde o ventre da mãe pelo voto de Nazireu, com promessas angelicais e um propósito divino claríssimo de libertar o povo. Ele tinha o melhor background, a melhor base familiar que alguém poderia pedir a Deus. Tudo a favor dele. Tudo. Mas isso levanta uma dúvida grande para nós hoje. Se a criação importa tanto, e importa mesmo, se o chamado divino estava visivelmente sobre ele com toda aquela força física, como é que o projeto deu tão errado nos bastidores? Ter o currículo impecável ali no papel não serviu de nada. Infelizmente não serviu para manter no caminho, porque o coração dele estava completamente desalinhado com a missão. E aqui, gente, está uma grande lição dessa fonte para cada um de nós hoje. O ambiente em que crescemos, a criação num lar bem estruturado, ou até mesmo um chamado espiritual espetacular, não imunizam absolutamente ninguém da queda. Não somos robôs à prova de falhas, né? Não somos. A vida de Sansão é a síntese perfeita daquela batalha diária que nós travamos. A luta entre o que Deus idealiza para nós e o que os nossos próprios impulsos teimam em buscar. Ele quis fazer do jeito dele. Isso. Sansão foi deixando que as inclinações visuais dele, aquilo que ele via e desejava lá nas cidades filisteias, gritassem muito mais alto que os princípios. E reparem bem que o pecado nunca bateu na porta do Sansão dizendo: "Oi, eu sou o pecado, eu vim destruir o seu chamado, cegar os seus olhos e fazer você morrer esmagado em um cativeiro." Não, imagina. Ele nunca se apresenta assim. Ele sempre bate na nossa porta segurando uma bandeja cheia de doces. Ele é muito sedutor no começo. Exatamente. O mal se apresenta de forma super agradável e inofensiva. Ele faz discursos belíssimos, convincentes, sobre liberdade pessoal, sobre ter autonomia para escolher o que quiser. Ele promete prazer imediato. Só que, e a lição é enfática em frisar isso, a fatura que chega depois sempre cobra em forma de escravidão e traz junto um vazio esmagador. Uma conta caríssima. Sansão achou o tempo todo que estava controlando as regras do próprio jogo. Mas sem perceber, enquanto brincava com o fogo, ele perdeu totalmente a sensibilidade espiritual para distinguir a presença ou a ausência do Espírito de Deus na vida dele. É triste demais. E olha, se o nosso coração é essa fábrica constante de ilusões, e se nem mesmo as pessoas mais fortes como Sansão, ou as mais bem preparadas, conseguem lidar com isso sozinhas, o que a gente faz? Precisamos de intervenção externa. Exato. É por isso que o nosso estudo precisa olhar para como o próprio Cristo diagnosticou e tratou essa situação toda. E, sendo muito transparente aqui com quem nos acompanha, Jesus tem uma abordagem que, no início, assusta bastante quem lê. Não é uma mensagem leve, não. Longe disso. No capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele usa aquelas palavras fortíssimas. Ele fala em cortar a mão, cortar o pé ou arrancar o próprio olho se essas coisas forem motivo de tropeço e de pecado. É um verdadeiro choque de realidade. E é vital para nós entendermos o porquê dele usar essas palavras tão radicais ali. Hoje em dia a gente percebe uma tendência generalizada de amaciar a mensagem bíblica, sabe? Passar a mão na cabeça. Isso. Uma tentativa de evitar falar sobre arrependimento, de transformar a espiritualidade cristã apenas em um conjunto de afirmações positivas e assim fugir totalmente do conceito prático de santidade. Fica parecendo autoajuda. Mas Jesus vai na contramão dessa terapia superficial.
É muito evidente, lendo o contexto todo, que ele não estava incentivando a mutilação física literal. Isso seria um absurdo completo. Até porque um cego ainda peca na mente, né? Exatamente. O ponto central dele era chocar os ouvintes de propósito. Era para acordá-los daquele sono causado pelo gás carbônico que a gente falou. Ele precisava de um choque elétrico no sistema daquelas pessoas. Porque o pecado não é uma escorregadinha boba. Ele destrói lares inteiros, aniquila a confiança que leva anos para ser construída, devora o caráter humano e rouba a nossa paz de forma muito permanente. Não é brincadeira. Jesus não desceu à terra, gente, para fazer um curativinho no machucado superficial ou dar uma maquiada ética na humanidade. Ele não veio só para tornar pessoas más em pessoas um pouco mais educadas para viver em sociedade. O texto é cristalino. Ele veio salvar pessoas perdidas, resgatar a gente da morte. E é exatamente dentro dessa urgência de resgate que entra o papel da lei divina, que, cá entre nós, muitas vezes é muito mal compreendida hoje em dia. Ah, sem dúvida, tem muita confusão sobre a lei. As fontes base da lição, especialmente o livro de Romanos, no capítulo 3, dizem que o propósito da lei é nos dar o pleno conhecimento do pecado. O nosso estudo utiliza uma analogia muito rica aqui, comparando a lei a um espelho. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Essa analogia do espelho é fantástica. Se a gente pensar na aplicação mais prática disso no dia a dia, imagina alguém acordando de manhã com o rosto cheio de sujeira, de graxa, de fuligem. A pessoa vai até o banheiro, olha no espelho e toma um susto enorme com a própria imagem. O susto é inevitável. O que o espelho faz nesse momento? Ele revela com exatidão onde está o problema. Ele não aumenta nem diminui, ele mostra a sujeira. Mas aqui é onde muita religião se perde e entra num caminho perigoso. Ninguém em sã consciência tira o espelho da parede, abraça ele, tenta esfregar o próprio vidro do espelho no rosto para tentar limpar a pele. Isso não tem lógica nenhuma. Nenhuma. O espelho não tem capacidade química nem física de limpar ninguém. A única função dele é mostrar o tamanho da sujeira e, metaforicamente, gritar para a pessoa: você precisa desesperadamente de água. Se conectarmos essa imagem incrível ao quadro maior do plano da redenção, nós vemos exatamente por que o apóstolo Paulo afirma com todas as letras que ninguém é justificado pelas obras da lei. Ninguém se salva tentando se esfregar no espelho. Boa! A justificação, essa limpeza profunda, vem unicamente como um presente, por meio da graça de Jesus. Mas, historicamente, a gente nota que surgem reações extremas a essa verdade. Sempre tem os extremos. Diante da incapacidade de se limpar usando a lei, muitos pensam e propõem: então vamos quebrar logo esse espelho. A lei já não serve de nada, foi descartada, não precisamos mais olhar para ela. O que, trazendo para a nossa vida, seria o equivalente a ficar com o rosto imundo, quebrar todos os espelhos da casa e fingir que tá tudo bem, que tá todo mundo limpinho. É o famoso atalho de tentar resolver o problema eliminando o diagnóstico da máquina de raio-x. Mas olha, Jesus não fez isso de maneira alguma. De modo algum. Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele declarou de forma muito solene que não veio abolir a lei, mas cumpri-la na sua plenitude. Jesus não pegou uma pedra e quebrou o espelho. Muito pelo contrário. Ele pegou aquele espelho e o poliu até que refletisse o nível mais íntimo e profundo das nossas intenções. Ele ampliou totalmente o alcance, dizendo mais ou menos assim: olha, a lei de vocês dizia para não matar fisicamente. Mas se a gente alimenta ódio deliberado e constante contra alguém, o nosso coração já cometeu um assassinato no reino espiritual. Ele foi na raiz do problema, lá dentro. A lei antiga falava em não adulterar o corpo. Mas se a impureza domina os pensamentos de vocês, a alma já quebrou o compromisso. A lei, no final das contas, reflete o caráter imutável de Deus, que é 100% puro, justo e amoroso. Nunca teve defeito na lei, né? O problema nunca, sob hipótese alguma, esteve no espelho. O defeito sempre esteve e continua estando em quem olha para ele.
a nossa velha natureza rebelde. E com esse diagnóstico esmagador dado pelo espelho perfeitamente polido por Jesus, nós chegamos ao grande clímax da nossa análise profunda de hoje. O problema está posto na mesa e nós não temos a menor capacidade de resolvê-lo sozinhos. Humanamente impossível. A pergunta que fica é: como a cruz soluciona a tensão entre, de um lado, sermos julgados pela nossa sujeira clara no espelho, e, ao mesmo tempo, recebermos uma chance real de verdadeira liberdade? O nosso estudo define a cruz de Cristo como o ponto de encontro perfeito, o epicentro onde a justiça inegociável de Deus encontra de frente a sua infinita misericórdia. É o equilíbrio perfeito que o universo precisava. Exato. O pecado precisava, sim, ser tratado com toda a máxima seriedade que a justiça exige, a dívida tinha que ser paga, mas o ser humano, fraco e sujo, precisava desesperadamente do perdão que o amor divino oferece. E a lição é brilhante, né, ao nos alertar sobre dois grandes abismos que cercam essa estrada estreita em que nós andamos. O primeiro abismo é tentar uma obediência cega e desprovida de amor. O famoso legalismo. Isso transforma qualquer pessoa, por mais bem intencionada que seja, em um legalista amargo, calculista que usa a religião como um livro de regras pesadas apenas para se sentir superior aos outros. O que afasta todo mundo ao redor. Afasta muito. Mas existe o segundo abismo, lá do outro lado da estrada, que é o discurso de uma graça barata. Uma graça que aceita o pecador como ele é, mas não exige, nem gera, absolutamente transformação nenhuma. A pessoa continua na mesma. Exatamente. Isso não é graça bíblica, é mera permissividade. O alvo de Deus não é, de forma alguma, gerar robôs assustados que obedecem por medo de ir para o inferno. E nem crianças mimadas que acham que podem fazer tudo o que querem sem consequência, né? Perfeito. Quando o amor redentor de Deus realmente inunda e transforma o nosso coração de pedra, a obediência para de ser um peso sufocante nas nossas costas. Ela vira uma resposta espontânea de profunda gratidão. É só a gente lembrar das palavras lindas do Salmo 119. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sabe, ouvindo você falar agora dessa questão dos preceitos e mandamentos, me vem muito forte à mente como a sociedade atual pinta qualquer tipo de limite divino hoje. Como uma ditadura. Exatamente. A narrativa popular é de que os mandamentos de Deus são como aquelas grades enferrujadas e grossas de uma cela de segurança máxima. O pensamento geral das pessoas é: Deus não quer me ver feliz, Ele quer cortar o meu barato. Ele quer controlar as minhas vontades e me prender. Uma visão totalmente distorcida. Mas, lendo os textos e as reflexões da lição de hoje, a imagem que se forma na nossa cabeça não é a de uma prisão de jeito nenhum. Os mandamentos são, na verdade, como aquelas grades de proteção construídas à beira de um precipício altíssimo e perigoso. O famoso guarda-reio. Isso, a grande mentira inicial que foi sussurrada lá no Éden por Satanás no ouvido de Eva foi plantar a ideia mentirosa de que Deus estava segurando alguma coisa boa longe deles, que os limites do jardim estavam lá só para impedir a liberdade verdadeira de ser alcançada. Quando, na dura realidade que nós enfrentamos, os limites de Deus sempre existem para nos protegermos de cairmos de cabeça no abismo. Eles guardam a nossa vida, eles não roubam a nossa vida. Nossa, e essa compreensão muda tudo. Muda completamente o jogo porque atinge o núcleo de quem Deus realmente é. Se nós olharmos atentamente, abrindo de Gênesis e indo até o Apocalipse, a Bíblia não é um manual burocrático de regras chatas. É a narrativa insistente e comovente de um Deus que corre incansavelmente, dia e noite, atrás de uma humanidade que insiste em fugir dele para o abismo. O amor de Deus nos constrange, né? O amor dele é constrangedor. Porém, para que nós possamos valorizar o remédio da cruz, nós precisamos aceitar a gravidade da nossa doença revelada no espelho. Por isso, a lição termina fechando esse assunto de maneira magistral, nos levando a Mateus, no capítulo 7. É o grande encerramento do Sermão do Monte, com aquela famosa parábola dos dois construtores, o construtor prudente e o insensato. Aquela da rocha e da areia, certo? Isso. E o detalhe mais crucial aqui, que muita gente deixa passar,
é que a diferença entre o cara que construiu na rocha e o que fez a casa na areia não é a quantidade de informação recebida. Ah, esse ponto é fundamental. Ambos ouviram perfeitamente o mesmíssimo sermão, ambos tinham o mesmíssimo conhecimento teórico de Jesus. É exatamente isso. Aquele que construiu a casa na areia, ele podia muito bem ter tirado nota máxima numa prova teórica ali sobre as palavras de Jesus. O problema central dele não era falta de ouvido, não era surdez espiritual, era falta de atitude. A diferença gritante estava em quem decidiu viver a verdade, em quem se dispôs a suar a camisa e submeter a teoria à prática difícil de cavar e transformar a própria fundação. Porque cavar até a rocha dá muito trabalho, exige esforço diário. Construir na areia é o caminho fácil, é o atalho. É mais rápido, né? Perfeito. E notem o seguinte, a chuva desceu forte, os rios transbordaram e os ventos sopraram com violência extrema contra as duas casas. A tempestade não escolheu o endereço. Bateu nas duas portas. As tempestades da vida vão golpear a todos de forma indiscriminada. Em nenhum momento, em nenhum versículo, Cristo prometeu uma bolha cristã de proteção onde não existem problemas, doenças ou lutos. Ele nunca prometeu facilidade. O que ele garantiu para nós foi algo infinitamente superior a uma vida fácil. A sua presença estabilizadora dentro da nossa casa e a certeza absoluta de que a vida fundamentada na obediência, uma obediência motivada pelo amor, não pelo medo, não vai desmoronar quando o vento bater. Essa imagem amarra todo o nosso raciocínio central de uma forma muito, muito clara para quem nos acompanha. A lei, recapitulando, ela atua como aquele raio-x impecável que não erra um laudo ou aquele espelho de alta definição. Ela não perdoa os nossos defeitos, ela não passa maquiagem, ela aponta a nossa enorme carência e a tragédia do nosso orgulho humano. Mas o Evangelho, que é materializado de forma linda na pessoa de Jesus Cristo, é a grande resposta. É a água viva que lava nosso rosto sujo, oferecendo um perdão que não nos deixa do mesmo jeito, caídos no chão, mas que nos levanta e nos refaz completamente. É isso. O foco último de toda essa jornada é sempre, sempre Cristo. A lei tem um trabalho que é nos conduzir, às vezes até exaustos de tentar nos justificar, até o pé da cruz. E é lá na cruz, e somente lá, que nós encontramos a verdadeira e única fonte de vida e de libertação. É lindo demais. E, infelizmente, com essa verdade profunda, nosso tempo para a classe de hoje vai chegando ao fim. Mas, olha, antes de encerrarmos com a nossa oração habitual, eu queria deixar um pensamento novo e um tanto provocativo para todos nós refletirmos ao longo dos próximos dias da semana. Adoro esses pensamentos finais. Pode falar. Nós falamos bastante da lei como um espelho de vidro e da graça de Cristo como a água limpa que lava a sujeira. Pensem no seguinte cenário para essa semana. O que acontece nas nossas igrejas e nas nossas casas quando nós pegamos o espelho da lei, esquecemos completamente de pegar a água da graça e tentamos lavar o rosto das outras pessoas esfregando o nosso espelho na cara delas? Nossa. Geralmente a gente só acaba machucando, arranhando e fazendo sangrar o rosto de quem está ao nosso redor. Então vamos lembrar de uma coisa muito séria. O espelho da lei divina é para revelar a nossa própria necessidade individual de Cristo, mas aquilo que nós devemos oferecer de imediato aos outros, aos que erram, é a mesma graça e a mesma misericórdia que nós recebemos e que nos lavou. Que essa reflexão guie fortemente as nossas atitudes a partir de agora. É um pensamento realmente necessário. Sensacional. É para a gente gravar no coração para que não usemos a verdade sagrada de Deus para ferir pessoas, mas sim para curá-las. Amém. Com isso em mente, eu convido a todos que nos acompanham neste momento, onde quer que cada um de nós esteja, a fecharem os olhos, se possível, ou elevarem o pensamento aos céus para buscarmos ao Senhor juntos em oração. Nosso grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos profundamente, porque mesmo quando nós nos acostumamos com o que é errado, respirando aquele ar tóxico do pecado, e mesmo quando o nosso coração falha repetidas vezes, o Senhor não desiste de nós e não nos abandona. Muito obrigado, Pai amado, pela Tua lei, que tira a nossa ilusão de perfeição e nos mostra que precisamos desesperadamente da Tua ajuda.
Acima de tudo, Senhor, nós te louvamos pelo teu evangelho e pela cruz do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos oferecem perdão completo e poder real para mudar. Que o teu Espírito Santo desperte a nossa consciência a cada manhã, nos dando forças inabaláveis para edificar a nossa vida sobre a rocha sólida da tua palavra, para suportarmos em paz as tempestades que inevitavelmente vierem. Pai Celestial, unindo a minha voz a esta prece, nós também te pedimos que derrames uma bênção muito abundante sobre cada pessoa que dedicou esse tempo para ouvir e estudar conosco agora. Que o teu amor imenso preencha qualquer vazio que talvez eles estejam tentando preencher com coisas passageiras deste mundo. Dá-nos a tua paz, que excede o entendimento. Protege poderosamente os lares, os casamentos e as famílias que estão aqui representadas através daqueles que nos ouvem. E, Pai, que em vez de apontarmos o dedo e julgarmos uns aos outros com tanta dureza, possamos transbordar nas nossas relações a mesma graça perdoadora que temos recebido do Senhor todos os dias. Ilumina os nossos passos e os nossos pensamentos durante toda esta nova semana que se inicia. É o que nós te pedimos humildemente e já agradecemos com fé, no precioso e santo nome de Jesus. Amém. 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 E assim nosso estudo profundo da Escola Sabatina de hoje fica por aqui. Mas olha, por favor, a classe não precisa ser encerrada agora, não. A gente quer continuar essa conversa. Pedimos a todos que acompanharam essa nossa análise que não se esqueçam de interagir conosco aqui. Deixem um curtir nesse áudio, nesse vídeo, se o conteúdo de hoje ajudou de alguma forma no entendimento da palavra. E não deixem de se inscrever no canal para estarmos sempre juntinhos em todos os estudos. Compartilhem essa análise também com amigos, com os familiares. Joga lá naquele grupo do WhatsApp da sua igreja local para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas e se aprofundar no estudo diário da lição. É verdade. Compartilhar a mensagem faz toda a diferença. E olha, a nossa parte favorita do trabalho é sempre ler e ouvir a voz de todos que nos acompanham através dos comentários. Então, por favor, dediquem só um minutinho do tempo de vocês para escrever logo abaixo o que vocês mais esperam aprender com a nova lição que se inicia amanhã. E claro, um pedido muito especial. Coloquem também a cidade e o estado de onde estão participando da nossa classe hoje. A gente ama ler de onde o pessoal é. É um encorajamento gigantesco para nós olharmos ali e vermos até onde as fronteiras virtuais estão levando a mensagem transformadora da Escola Sabatina. Do sul ao norte, a gente quer saber até onde a palavra está chegando. Fica aqui então o nosso mais forte abraço para todos. Desejamos do fundo do coração que Deus abençoe ricamente a jornada, o trabalho e a família de cada um de nós durante a semana. Lembrem-se, o espelho da lei pode até mostrar que a nossa situação é feia, mas a água da vida está e sempre estará disponível em abundância para quem pedir com humildade. Fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo estudo detalhado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.